A verdade sobre empreender no Brasil e os desafios da reforma tributária de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo que é fundamental para você que deseja sobreviver e prosperar no mercado brasileiro. Hoje eu quero falar sobre algo que vai impactar diretamente no seu negócio e provavelmente na sua vida também. Os desafios de empreender no Brasil e o que deve piorar com a reforma tributária de 2024. A primeira coisa importante é entender a realidade. Empreender no Brasil é um verdadeiro campo de batalha. Quem já está na luta sabe muito bem disso. Nós estamos falando de um país onde a carga tributária é extremamente pesada e muito mais do que isso, ela é extremamente complexa também. De acordo com um estudo do Banco Mundial, o tempo gasto pelos empresários brasileiros para poder organizar a sua questão fiscal é um dos mais altos do mundo. Por aqui nós gastamos mais de 1.500 horas do ano só para cumprir com as obrigações tributárias. Isso equivale a cerca de 60 dias inteiros, ou seja, 2 meses de trabalho no ano, de 12 meses, só para lidar com os papéis, os cálculos e também os pagamentos de imposto. Não estou falando aqui sobre ganhar dinheiro e pagar mais imposto, mas sim só para calcular, só a formalidade de calcular os impostos. Esse é um tempo que não só poderia, mas deveria estar sendo investido em estratégias de crescimento, como inovação, desenvolvimento de novos produtos e serviços também, ou outras coisas que poderiam agregar lucro à sua empresa. Mas ao invés disso, nós estamos presos em burocracia. E por que isso é importante ser dito? Porque antes de qualquer coisa, você precisa entender que o ambiente empresarial do Brasil é desafiador por natureza. Se você está enfrentando dificuldades, não é porque você não está fazendo um bom trabalho ou fazendo algo de errado necessariamente, mas sim porque o sistema de fato é muito complexo. Ele tem uma estrutura de uma forma que dificulta o crescimento, principalmente das pequenas e médias empresas, que são as mais vulneráveis nesse mercado. E sobre a reforma tributária de 2024, o que mudou de fato? Com a reforma tributária, o governo promete simplificar. Essa é a palavra, simplificar, que tem sido usado pelas mídias tradicionais, pelo sistema de televisão principalmente, como também para o governo. Mas será que na prática é assim que vai funcionar? Nós vamos entender melhor então como será essa questão da reforma. A ideia central da reforma é unificar diversos tributos que conhecemos e usamos no dia a dia da vida empresarial. Pelo menos essa é a proposta do governo. Acabar, por exemplo, com o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, criando novos impostos, que são o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Em teoria, isso reduziria a complexidade e as distorções que hoje existem no nosso sistema de tributação. Mas a transição para o novo modelo não será tão simples assim como o governo está prometendo. Mas por que digo isso? Digo porque são mudanças que vão afetar diretamente na estrutura contábil e operacional das empresas, como também no sistema de arrecadação do país. Não é tão simples uma mudança dessa, não é só uma mudança de nome de impostos. Isso vai mexer também na forma de apuração e também do pagamento, que é a principal forma de repasse desses custos para o consumidor final. Por exemplo, o IBS será um imposto não cumulativo, o que significa que ele será cobrado de uma forma que não se acumula ao longo da cadeia produtiva, desde o início da produção até o consumidor final. E isso, em teoria, parece excelente. Só que na prática, isso significa que você, como empresário, terá que reestruturar toda a sua logística tributária, adaptando o seu sistema e até mesmo treinando a sua equipe novamente para lidar com essa nova realidade, gerando assim diversos custos para o seu empreendimento, além de gastos também do governo, que também vai ter que se adaptar, e isso chegando ao bolso do consumidor com toda certeza. Além de tudo isso, a questão mais crítica dessa reforma é o impacto que ela terá em diferentes setores. Por exemplo, se você está no setor de serviços, é possível que a sua carga tributária aumente consideravelmente. Isso ocorre porque atualmente muitos setores de serviço e muitas empresas de serviços pagam menos impostos devido às isenções tributárias como benefícios fiscais específicos. Com a unificação dos tributos, essas vantagens podem desaparecer. Agora, você pode estar se perguntando, e quem se beneficia então com essa reforma? Então,
Setores como a indústria, que sofrem mais com a acumulatividade de impostos atuais, podem sim se beneficiar com essa questão da nova reforma tributária. Ela pode ser sim mais vantajosa, pois o novo sistema tributário, pelo menos em tese, promete ser menos oneroso para quem produz e vende os produtos. O problema é que a adaptação para esse novo cenário não é algo imediato. Empresas de serviços, por exemplo, que já trabalham com margens apertadas, terão que repensar a sua precificação. A questão para esse setor é o seguinte: se o custo aumentar, o consumidor não aceitar, quem é que vai absorver essa diferença? Muitas empresas que não estiverem preparadas podem ver a sua lucratividade cair drasticamente, o que pode levar até a falência. O planejamento tributário é uma necessidade de estratégia refinada. Se a sua empresa não tem um planejamento tributário eficiente, agora é o momento para começar. A transição para o novo sistema tributário vai exigir não só uma adaptação fiscal, mas também um olhar estratégico dentro do seu negócio com as suas particularidades. E aqui vai uma dica valiosa: contar com uma assessoria de um contador, como também de um advogado especializado, não é mais uma opção. Ela é uma necessidade vital para a sua empresa. Empresas que não tiverem um suporte profissional adequado vão enfrentar dificuldades com toda certeza. E aquelas que já possuem essa estrutura terão uma vantagem competitiva enorme no mercado. Além disso, é fundamental revisar o seu modelo de negócio. Dependendo do impacto que a nova tributação trará, talvez seja necessário reavaliar a forma como você precifica os seus produtos e serviços. Pense bem, contratos que forem fechados antes da reforma precisarão passar por uma reavaliação, porque os tributos irão impactar nos custos operacionais. Esses acordos podem se tornar inviáveis financeiramente com o aumento da carga tributária que virá com a reforma. Você precisará ter um plano para renegociá-los ou adaptar os seus custos. Sobre as finanças empresariais, fortalecer o caixa é prioridade. Outra questão que a reforma traz à tona é a importância de um caixa forte e bem gerido. Imagine a seguinte situação. Pense bem na seguinte situação. Se a sua empresa vende com prazos longos para recebimento e com prazos curtos para pagamento de fornecedores, agora com a reforma os custos irão aumentar e você precisa ajustar toda essa estrutura, essa cadeia da sua operação para garantir o seu fluxo de caixa. Ele precisa ser suficiente para cobrir esses custos. Se a sua empresa não tem reservas suficientes ou uma gestão financeira eficiente, a reforma pode ser a gota d'água para a sua empresa e acabar colocando ela numa situação complicada financeiramente. Então é importante começar a criar reservas, revisar as suas margens e também buscar renegociar prazos com fornecedores. E assim você vai garantir que você terá a liquidez necessária para enfrentar essa transição. Investir em tecnologia e automação é o futuro da gestão tributária eficiente. Com a complexidade que vai aumentar com o novo sistema, apostar em tecnologias de automação é outro ponto crucial. Se antes você conseguia fazer tudo de forma manual ou com um sistema extremamente básico, agora a realidade é outra. Sistemas de gestão integrado que podem calcular da nova forma, de forma automática, as novas alíquotas e adaptar a sua operação conforme as mudanças legislativas serão essenciais para a sobrevivência nesse novo mercado. Se você ainda não investiu em um ERP robusto, é o momento e assim considerar a possibilidade de implantá-lo. E não é apenas uma questão de facilitar a vida, é uma questão de sobrevivência e eficiência. Empresas que automatizam seus serviços e seus processos tributários conseguem reduzir custos operacionais e evitar erros. Em um cenário de mudanças constantes, pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. A adaptação e a resiliência é a chave para transformar esses desafios em oportunidades. Empreender no Brasil exige resiliência e capacidade de adaptação constante. As empresas que mais crescem são aquelas que não se acomodam, e sim que conseguem se antecipar aos movimentos do mercado. A reforma tributária pode parecer um obstáculo, mas para quem está preparado, pode ser uma oportunidade de se diferenciar e sair na frente. Pense comigo, se você se adapta mais rápido,
revisa seu planejamento, investe em tecnologias e garante um fluxo de caixa sustentável, você estará na frente da maioria dos seus concorrentes, que poderão e ficarão perdidos nesse processo. Ou seja, o que hoje parece uma dificuldade, na verdade, sendo transformada, ela será uma metodologia de se destacar e ganhar mercado e crescer consideravelmente à frente da concorrência. O mercado nunca é estático. A sua capacidade de ajustar a rota pode sim determinar o sucesso ou até mesmo o fracasso da sua empresa. Construindo uma estratégia sustentável. O planejamento de longo prazo é que faz a diferença. Por fim, não adianta apenas reagir às mudanças. Para prosperar, você precisa ter uma estratégia de longo prazo. E isso significa planejar, não apenas para os próximos meses, mas para os próximos anos. A reforma de 2024 é apenas o começo. O mercado exige mudanças e evoluções constantes. O Brasil é um país que vive constantes alterações tributárias e de legislações, além de mudanças econômicas. Se você construir uma estratégia sólida, que considera cenários diversos e tem uma flexibilidade para se ajustar, a sua empresa com toda certeza tem uma base mais resistente e terá um futuro promissor. Prepare-se para um futuro desafiador, mas muito promissor. Empreender no Brasil é para quem tem visão, coragem e disposição para se adaptar. A reforma tributária, assim como as outras reformas que já tivemos no Brasil e que teremos pela frente, sempre gera um grande desafio para os empreendedores. Mas com preparo e uma boa estratégia, é possível transformar as dificuldades em oportunidades reais. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Conte com profissionais especializados, invista em uma equipe ativa, tecnologias e mantenha sempre com um olhar atento ao mercado, para garantir que o seu negócio não só sobreviva, mas prospere, cresça e vença, principalmente. Até breve e muita coragem nessa jornada do empreendedorismo no Brasil.